Voltando aí da nossa segunda aula, segunda parte da segunda aula de Panorama do Novo Testamento, parte 2, né? Nós estávamos falando aí no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo recebe uma carta perguntando alguma coisa sobre casamento, e esse capítulo inteiro, capítulo 7 todo, ele vai responder questões do casamento, né? Respostas e perguntas acerca do casamento. Olha só. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Mas não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque, nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que eu ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê o cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulher sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se estiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem.
de sorte que o dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Seja, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então aqui Paulo está esclarecendo aí todos esses questionamentos acerca do casamento. A cidade de Corinto, ela era no sul da Grécia. Era uma cidade rica, era uma cidade populosa, mas uma cidade muito imoral. Era uma cidade que tinha aí aproximadamente 600 mil habitantes e havia cerca de 200 mil rolos, né? Uma cidade muito rica para ter tudo isso na cidade, né? 400 mil soldados, a cidade vivia uma vida depravada e na cidade tinha um templo que era o templo à deusa Afrodite. E a deusa Afrodite era a deusa da fertilidade. E a deusa Afrodite tinha 1000 sacerdotisas, que eram totalmente imorais, né? Tinha muitas prostitutas, muito promiscuidade, onde as mulheres, na verdade, se vestiam como homens, homens se vestiam como mulheres, e por isso que Paulo tem essa linguagem para a igreja de Corinto. Ele estabeleceu durante a segunda viagem missionária e ele escreve para a igreja de Corinto quando ele já está na terceira viagem missionária. Então, na segunda viagem, quando ele passa pela cidade de Corinto, ele funda a igreja, ele estabelece a igreja. Depois chega Apolo e Apolo que vai ali pastorear, ensinar a igreja. Na terceira viagem missionária, ele está em Éfeso e aí ele diz: recebi uma carta de vocês, e ele escreve logo em seguida, mediante os problemas e as questões que eles apresentaram na carta. Era uma igreja cheia de problemas, mas também era uma igreja com a manifestação de todos os dons. E é conhecido que houve um terremoto em Corinto que quase destruiu tudo no ano de 1858. Hoje, essa cidade de Corinto tem o nome de Corzo, né? O principal motivo da carta foi a divisão no meio da igreja. A carta foi escrita aí dos anos 52 a 55, quando ele passa pelo período de Éfeso, que é justamente Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 13 a 16, é o período que ele vai encaixar a escrita da carta. 13. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios, no outro, aportamos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Esse é o momento exato em que ele vai escrever a carta para a igreja de Corinto, na sua terceira viagem missionária. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8 e 9, vai nos dizer: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. É óbvio que não era aquele primeiro Pentecostes, já tinha passado muitos anos, né? Mais aí de 2 décadas do Pentecostes, mas era uma festa anual comemorada, celebrada entre os judeus, e Paulo priorizava aí participar aí das festas, né? Porque mesmo sendo já na era da graça, as festas são proféticas, festas são escatológicas. Palavra-chave é templo, né? E o versículo-chave que a gente pode destacar, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, diante da igreja de Corinto, que tinha tanta imoralidade no meio da igreja, ele está falando sobre a importância de nós preservarmos esse templo, santuário. Ele está conscientizando a igreja: vocês são templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus habita. Não deixe a imoralidade agir em vocês, habitar em vocês. Uma divisão simples da carta de Paulo aos Coríntios começa com uma saudação,
E depois, do capítulo 1:10 até o capítulo 4:21, nós vamos observar aí palavras sobre as desordens da igreja. Muita bagunça, inclusive dúvidas e questionamentos sobre a ceia. Depois, no capítulo 5 e 6, ele vai tratar sobre isso. Coríntios era uma igreja dividida, né? Tinha aquela questão que traz confusão até hoje no meio das igrejas, que é a questão do véu. A questão do véu era bem territorial, regional, né? Isso trouxe uma tremenda divisão e briga e confusão na igreja até os dias de hoje, que naquela época já trouxe divisão, e são os mesmos versículos que continuam trazendo divisão até hoje, por não entenderem que naquela região, diante da templo de Afrodite, as prostitutas cultuais, as sacerdotisas cultuais, da nuca para trás aqui, elas rapavam a cabeça, elas tinham que rapar para serem identificadas, né? E como elas tinham que rapar para ser identificada, começaram a se converter, e aí então, para evitar falatório e confusão, Paulo falou: cobre logo a cabeça todas as mulheres, para que ninguém fique identificando quem tem a cabeça rapada e quem não tem. Foi um caso extremamente regional, isso não foi nunca doutrina, foi apenas um costume para a região e para a realidade do que estava acontecendo na cidade de Corinto. Porque a doutrina ela tem que ter confirmação em 2 ou 3 lugares diferentes, por 2 ou 3 autores diferentes. Éfeso não eram nem judeus, era da Grécia, era outra cultura, outro povo. Então você vai ver que ele não vai falar nada disso para a igreja de Éfeso, porque não tem nada a ver com os judeus. Agora, imagina as perguntas que eles colocaram para Paulo, para chegar a ponto de ele escrever um capítulo sobre casamento, a ponto dele ter que falar: é melhor casar-se do que ficar se abrasando. Dá para a gente imaginar o que eles colocaram ali questionando a Paulo, né? A hora que chega a carta ali, aí sim começa uma outra confusão dentro da igreja, porque ele escreveu ali algumas verdades que eles não queriam ouvir, né? E fica uma confusão, e muitos se levantam contra ele e começam a dizer que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Onde já se viu escrever um negócio desse? E aí então ele tem que escrever a segunda carta aos Coríntios, para defesa do seu apostolado, né? Então, 1 Coríntios, ele escreve, ele corrige, ele bate de frente aí em algumas questões, e nós vemos aqui em toda a carta apresentada muita sabedoria, sabedoria humana, sabedoria terrena e a sabedoria divina. Paulo consegue distinguir entre essas três, e Paulo tratando judeu e gentil, né? Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 até o capítulo 2, verso 16. 1:18. Porque a palavra de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O caráter da pregação de Paulo em Corinto.
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, porque nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então a gente observa aí Paulo abordando a sabedoria humana, a sabedoria terrena e a sabedoria divina, Paulo tratando o judeu e tratando o gentil. Principalmente nos versículos 22 e 23 do capítulo 1, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, os judeus estavam esperando o Messias, um governo físico, material, humano, com poderes sobrenaturais. Esperavam um rei sobrenatural. E os gregos escarneciam de Jesus, dizendo que como é que este homem é divino e não conseguiu se salvar, descer da cruz e evitar a cruz? E aí, então, eles não conseguem entender a ressurreição. Era necessário. Cruz não foi derrota, cruz foi vitória. Muitas pessoas não conseguem entender, né? A cruz, ele venceu o pecado. A cruz, ele venceu a morte. A cruz, ele venceu o último inimigo que precisava ser vencido. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 a 20, os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão dois, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, observa que lícito pode ser lido como permitido. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Então ele diz que não faz, não porque não quer,
Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Aí ele entra no capítulo 7, que nós já lemos, a resposta acerca do casamento, acerca de sexo, acerca de se abrasar, ao invés de se abrasar, se casar, melhor de se casar do que se viver abrasando. E aí então, depois do capítulo 7, nós podemos observar aí Paulo entrando agora nas respostas à pergunta acerca da carne e as coisas sacrificadas ao ídolo, a liberdade e os direitos dos apóstolos, o desinteresse e o fervor de Paulo, que ele vai comparar com um atleta cristão, e não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram, que ele vai relatar acerca do deserto. E no capítulo 11, falando sobre a ceia, Paulo repreende a bagunça e a comilança que tinha virado a cerimônia da ceia, né? Então, tanto é que ele fala, se tem fome, come em casa. Mas a partir do versículo 11, ele fala, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E é interessante notar que ele escreve isso antes dos evangelhos, então, na verdade, o que Paulo está falando? Eu recebi por revelação, foi Deus, o próprio Deus, que mostrou essas coisas. Capítulo 12, 13 e 14 são conhecidos porque o capítulo 12 ele vai falar acerca dos dons espirituais, né? Começando com os dons motivacionais, que foram dados por Deus, é Deus que vai cobrar. Dons espirituais dados pelo Espírito Santo de Deus, então é do Espírito. E depois ele vai citar sobre dons ministeriais, né? Ao qual aí depois ele vai falar lá em Efésios só. Mas aqui, capítulo 12, 13, ele apresenta os 9 dons. E depois vai falar que há um caminho mais excelente do que fluir nos 9 dons, que é o caminho do amor, porque de nada adianta ter os 9 dons e não ter amor, né? Então, ele falando dos dons espirituais, próxima matéria a gente vai falar só sobre dons espirituais, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. É interessante que Paulo vai apresentar, então, agora o caminho mais excelente, aí sim ele coloca o amor como dom supremo e superior a todos os demais dons e manifestações do Espírito. Capítulo 14, ele vai dedicar um capítulo inteiro sobre o dom da profecia ser superior à manifestação de línguas, né? Dom da profecia ser superior aí ao dom de línguas. Agora, muitas pessoas negam aí a manifestação das línguas. Paulo nunca negou a manifestação das línguas. Tanto é que na oração ele fala devorar em espírito, mas orar também com entendimento, ter equilíbrio de todas as coisas. E aí chegamos no capítulo 15, que é um capítulo fabuloso, que ele vai falar sobre os mistérios da ressurreição. Ele trata da ressurreição de Cristo em detalhes, e é nesse capítulo que ele expõe quantas vezes Jesus apareceu, a quem apareceu, e apareceu também a 500 pessoas. Trata da ressurreição de Cristo e explica como vai ser a ressurreição dos mortos, né? Tem em Corinto, e também é interessante a gente observar que é uma mensagem escatológica, mas que não aparece esses detalhes em Apocalipse, não aparece esses detalhes aí no livro da Revelação. 1 Coríntios capítulo 16, aí temos toda a parte das saudações, né? Quem manda saudação, a quem ele quer saudar, a quem ele cumprimenta e a quem ele recomenda. Então, em Coríntios, Paulo diz: quem eu sou em Cristo Jesus e o que você é em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele diz aí que, na verdade, nós somos sábios em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo vai nos dizer que nós somos cooperadores de Deus e lavoura de Deus em Cristo Jesus, edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9.
Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templo, santuário. Capítulo 4, verso 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Somos despenseiro. O que é o despenseiro? Aquele que cuida da despensa. Qual que é a despensa? Aonde guarda todos os ingredientes, aonde guarda todos os alimentos. Que despensa é essa? A palavra de Deus, a Bíblia. 4:10. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Então, ministros de Jesus e loucos por causa de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, Paulo vai nos dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, você é o membro do corpo de Cristo, né? Ele instrui que tem que ser tudo sem divisão. A igreja hoje anda correndo mais atrás de sinais do que atrás de santidade, que é mais carisma do que caráter. Empolga-se mais com os milagres do que com uma vida cheia do Espírito Santo e santidade. Anseia-se mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. A igreja hoje busca mais uma vida antropocêntrica do que teocêntrica, que é mais satisfazer aí os desejos da alma do que agradar a Deus, ter Deus como centro, né? Entretanto, esse não é o cerne do avivamento. Avivamento não é uma efervescência carismática. Uma igreja ela pode ter todos os dons sem ser uma igreja avivada. O fato de ter todos os dons não significa que é avivamento, porque avivamento traz mudança, traz transformação, traz sede de Cristo, traz sede de santidade. O que caracteriza o avivamento não são os dons do Espírito, mas o fruto do Espírito, né? Porque ele nos dá semente, a gente que tem que arar a terra, regar a terra e fazer brotar o fruto. Há muitas pessoas que confundem manifestações e acham que porque a pessoa está profetizando, porque é profeta, ela está salva. Cuidado com isso, né? Olha que o próprio Jesus disse, naqueles dias muitos vão se surpreender. Mas, Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A igreja de Corinto, ela possuía todos os dons, todavia ela era imatura. Espiritualmente, ela era um bebê, né? Uma igreja tão carismática abrigava divisões, cismas, brigas, partidarismo, contendas, imoralidades, e irmãos levando irmãos aos tribunais mundanos. Faltava-lhes compreensão acerca do casamento, da liberdade cristã. A ceia do Senhor era muito mal interpretada, os dons passaram a ser usados inadequadamente, e chegaram até o ponto de negar a ressurreição dos salvos, negligenciavam a cooperação financeira com os pobres, né? É verdade que em épocas de avivamento buscam-se os dons cujo exercício visa a glória de Deus e a edificação da igreja, mas a ênfase carismática não é sinônimo de avivamento. O que vai caracterizar um avivamento é mudança, é transformação, é caráter, é integridade, né? É palavra, conteúdo. E aí chegamos então na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai escrever logo na sequência que ele recebe aí o feedback da primeira carta, sabendo aí que muitos não gostaram e reclamaram do que ele pôs na primeira carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios contém muitos detalhes pessoais, tal como uma autobiografia da sua própria vida, do apóstolo Paulo, né? Ele recebe as notícias de Tito e Tito diz que a carta a princípio foi bem recebida, mas na verdade tiveram alguns que não aceitaram e ainda estavam dizendo que nem apóstolo Paulo era, que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Aí então que ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios. Na verdade, a segunda carta de Coríntios tem mais uma conotação de um desabafo. Ela é uma continuação de 1 Coríntios, onde o autor também é Paulo, né? Verso 1 de 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus.
e o irmão Timóteo à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma saudação padrão de cumprimentar quando ele estava escrevendo, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A data aproximada é meados do final do ano 55 para 56, final de 55 para 56, tá? Varia um pouco aí dessa questão de data, né? Provavelmente Paulo agora estava em Filipos, ainda durante a sua terceira viagem missionária. Paulo havia escrito 1 Coríntios quando ele estava em Éfeso, e depois de Éfeso ele foi para Macedônia. E nesse intervalo ele tinha mandado Tito a Corinto, e enquanto ele esperava a notícia, ele estava muito preocupado, porque quando Tito chega, ele diz que receberam muito bem a carta, só que alguns duvidaram até da posição do apostolado de Paulo. Acharam uma carta muito pesada para eles, porque eles eram imorais, né? Então olha só o que vai acontecer aqui no versos 6 e 7, versos 6 e 7 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firmes, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis que a tribulação que sobreveio-nos na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Agora, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 6 e 7... Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, os vossos choros, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então a carta de Paulo causou aí uma tristeza por causa da confrontação de Paulo à igreja de Corinto, mas ele diz: eu não me arrependo. E se vocês querem saber esse detalhe de Paulo, você tem que ler a carta como um todo, numa tacada só, numa leitura só, né? O principal objetivo de 2 Coríntios foi vindicar sua própria autoridade como apóstolo e como pai espiritual dessa igreja. Ele diz: eu que fundei essa igreja, eu sou como um pai espiritual de vocês. O tema de 2 Coríntios é a defesa de Paulo no seu apostolado. As palavras-chave: conforto, conforto. O versículo-chave, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Algumas curiosidades da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É a carta mais pessoal de todas as cartas de Paulo, revela a grande dor e a fadiga do apóstolo. Ele está cansado de ter que ficar se justificando, ter que se defender. Ele trata aqui, olha só, 2 Coríntios 11, 23... São ministros de Cristo? Eu falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Então ele fala com humildade, ele não está falando com soberba e nem arrogância, mas ele está falando das privações que ele sofreu, um guerreiro, né? Um homem que lutou, que batalhou. E aqui então ele começa a discorrer tudo que ele sofreu no seu ministério, no seu chamado e no seu apostolado. A partir do versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez.
Além das coisas exterior, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então ele mostra aqui até a fuga da cidade de Damasco, que ele não tratou em nenhum outro texto ou nenhuma outra carta. Mas 5 quarentenas menos 1 era porque a lei dizia que ninguém podia receber mais que 40 chicotadas. Então, para burlar a lei, eles davam 39, esperavam um tempo, dava mais 39, esperavam um tempo, dava mais 39, 5 quarentenas, 5 vezes 40, né? Então você tem aí 4 vezes 5, 20, 200 chicotadas, menos 1, 195 chicotadas, sendo que não podia dar mais do que 40, eles deram 195. Paulo vai falar o que ele passou para poder levar o evangelho, e logo na sequência, no capítulo 12, verso 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações que eu recebi do Senhor. E aí ele começa a dizer da sua experiência, né? Ele estava dizendo àqueles que têm todos os dons: vocês pensam que só vocês são espirituais e têm os dons e tiveram sonhos e tiveram visões? Eu também tive no começo do meu ministério. E aí então ele diz sobre o espinho na carne, que nada mais é do que uma pessoa que resistia à mensagem dele, um mensageiro de Satanás que se levantava para atormentar. Onde ele chegava para pregar, alguém se levantava e falava: vocês vão acreditar nele? Não, não diz isso não. Ele chegava com uma tremenda revelação e sempre tinha alguém para jogar um balde de água fria, né? E cada um de nós tem aí um espinho na carne, e Deus permitiu esse na vida de Paulo para que ele não se ensoberbecesse pelas tamanhas revelações que ele recebia do Senhor. Paulo era colérico e de um temperamento muito forte, muito aguçado. Ele sabia que ele iria morrer, e a última carta que ele vai escrever, que é a segunda epístola a Timóteo, é uma loucura. Realmente ele está ciente de que ele não vai ser livre da morte, que ele vai padecer e vai sofrer a morte. Agora, diante do espinho, Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Se você não depender de mim, você não vai conseguir superar, você não vai conseguir passar diante dessa situação. Paulo então está dizendo: eu sou tudo isso, mas tenho um espinho na carne. Quem está à frente de um ministério, a pressão é muito forte. E em meio a tudo isso, ele começa e ele termina sua epístola com consolo. 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 7, capítulo 1, de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a nossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. E aí ele vai concluir a carta também falando em consolação. Ele explica que as provas que quando você passa, elas servem para te dar experiência para poder consolar a outros. 2 Coríntios, capítulo 13, versos 8 em diante. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estar fracos,
quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Só esse versículo já era suficiente, né? Procurem aperfeiçoar, vai uma vida e o Deus de amor. Paulo apresenta vários atributos de Deus, né? Capítulo 1, verso 3, ele coloca Deus como Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação, o Deus que consola os abatidos. Capítulo 7, verso 6, o Deus que é fiel, o Deus que ressuscita os mortos e o Deus de amor e paz. Vamos lá, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Capítulo 7, verso 6. Capítulo 7, verso 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, por intermédio de Deus, né? Em triunfo, no original sugere aqueles cortejos trazendo o imperador, quando os generais ganhavam a guerra e vinham os generais no cavalo e vinham presos e amarrados com correntes, e as mulheres jogavam flores, né? Todo aquele alvoroço. Alguns iam ser sacrificados a ídolos e alguns iriam ficar como escravos, porque onde o cortejo passava tinha cheiro de flores, para que aqueles que fossem morrer não ficasse o cheiro da morte. Mas para os que iriam ficar vivos, as flores davam cheiro de vida, né? Então aponta aí para que nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Quando nós chegamos, as pessoas têm que sentir o perfume de Cristo nas nossas vidas. E para concluir, capítulo 6, verso 1, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A que não recebais. Capítulo 7, verso 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E 2 Coríntios 4, 7 a 10, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então você tem que entender que você é vaso de barro, e o barro, ele é frágil. O barro, ele pode até quebrar. Mas é a mesma ideia do espinho na carne, ou seja, o poder não está no vaso, mas sim no que tem dentro do vaso. Há um tesouro dentro de um vaso de barro, e esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento. Deus não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles a quem ele chama. O ministério de Paulo cresceu porque ele tinha consciência disso. Ele não queria gloriar-se em si mesmo, mas ele gloriava-se no meio das tribulações, das tempestades, das lutas que ele passava por amor a Cristo. Tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 é a graça de contribuir. Já no capítulo 10, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E ele, no capítulo 11, apresenta tal como que uma breve autobiografia. Vale a pena ler toda a carta e se maravilhar dos escritos de Paulo, para a honra e glória do Senhor. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos por mais uma aula. Capacita-nos a entender a Tua verdade,
Capacita-nos, ó Pai, a nos instruir na Tua verdade, que possamos ser achados, aprovados, ó Pai, como obreiros aprovados que não têm de que se envergonhar, que possamos cada dia ficar maravilhados pela fascinante palavra que o Senhor nos deixou, a Tua palavra. Guarda os Teus filhos, dá sabedoria e entendimento, livra-os, ó Pai, de todo mal, de todo ataque, dá, Senhor, a revelação da Tua vontade e uma mente que entende, um coração que recebe, olhos que veem e ouvidos que ouvem, para poder declarar a verdade da Tua palavra. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e fique firme aprendendo a verdade da palavra de Deus.